Oi, pessoal, bom dia. Estou aqui ao vivo, tentando voar um pouco. Não sei se vocês estão percebendo aí alguns balões, né? Estou tentando aqui fazer uma pequena live ao vivo. Aí eu queria convidar o Silvio, a Cici, para entrar aí nesse bate-papo, né? Na próxima segunda-feira nós vamos fazer uma live é, falando um pouco sobre o Beto Carreiro, o reinício do Beto Carreiro, e também para observarmos o Vale Europeu lá em Santa Catarina, algumas cidades, Blumenau e algumas cidades, os pontos turísticos dela, de lá. E para isso nós vamos convidar a Cici lá de Santa Catarina, do Gevaleu e da Secretaria de Turismo, para contar um pouquinho em relação a esse destino. Ah, entrou! O Silvio é um agente de viagem assim um pouco diferente, né? Ele é um guia um pouco diferente. Ele, ao invés de trabalhar contactando os clientes para passear, para conhecer um destino, ele contacta os clientes para tirar umas fotos lindas, maravilhosas. Sabe aquelas coisas assim que a gente gosta e não sabe fazer, e na hora que você viaja, sai, e as fotos não saem muito perfeitas? Então, ele ensina você a sair desse caos aí, e além do mais, ele também, como fotógrafo profissional, ele também tira belas fotos. Você pode estar aí com ele, conversando com ele, e ele vai te contar algumas coisas. Cadê você, Silvio? Entra aí que eu não estou te vendo. Tá me acenando, mas não tá aqui. Tá me Ah, vendo? muito bem. Oi, Cici. Tudo bom? Essa, Ah, tudo bem? Gente, essa é a tudo. Cici, lá de Santa Catarina. Ela é uma agente de viagem e representa também uma instituição, a Gevaleu, que é uma instituição de guias de turismo lá de Santa Catarina. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a live que nós vamos fazer na próxima semana, na segunda-feira, às 17 horas. Fala aí, Cícero. Oi, Gelsa, prazer estar com você. Muito obrigada por essa oportunidade. E então sejam bem-vindos. E já então deixando aqui o convite para que na segunda-feira, às 17 horas, todos aí ligadinho com a gente, para falar daqui de Blumenau, falar do nosso Vale Europeu, das nossas festas, da nossa gastronomia, da nossa tradição, também do Parque Temático Beto Carreiro, como que está se reorganizando para recebê-los depois que tudo isso passar, e já está passando, se Deus quiser. Então, falando assim rapidamente, eu sou aqui, sou guia de turismo, tenho a Cici Viagens e Lazer, que faz os emissivos, também faz o receptivo, e estou como presidente há 4 anos da nossa Associação de Guias do Vale Europeu, né? Então, a gente trabalhamos muito unidos, um auxiliando o outro, nos capacitando para sempre receber bem o turista. Falando um pouquinho de Blumenau, pouquinho, porque se a gente for falar toda a história, né, Gelsa? Né? Mas Blumenau, Ah, ela é muito não. linda, Eu estou né? tentando, é verdade. Eu estou tentando aqui adicionar o Silvio para ele entrar também nessa live aí para Certo. falar um pouquinho sobre ele também, né? Aí, mas então, a Cici vai falar também um pouco sobre a abertura do Beto Carreiro, né? Houve a abertura ontem e as coisas estão aí, eles estão tentando é, fazer com que nós possamos participar com bastante segurança, né? E nós vamos saber um pouquinho como é que isso está acontecendo. Certo. Cici não tá... Certo, o Silvio já entrou. Não, ainda não.
Então, sobre o Beto Carreiro, ele abriu agora, nessa semana, né, dia 11. É, por enquanto está limitado, né, Gelsa? Tá me ouvindo? Estou Estão me ouvindo, estou tudo ouvindo? certinho. Tranquilo? Eu só estou só tô Ok. tentando Então, vai, adicionar o tio. certo. A princípio, está somente os 3 estados do Sul para as visitas, compras dos ingressos online. Por enquanto, então, para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o parque estará aberto. Mas eu soube que já a partir do dia 15 de julho já vai se estender para todo o Brasil. Boa notícia. Oi, Éden, estou vendo você aqui assistindo, só que eu não consigo ver você, né? Vocês estão me vendo aí, né? Então, eu quero pedir desculpa a todos, que eu não estou conseguindo a conexão, né, com a Cici lá em Santa Catarina. E aí, ai, apareceu. Ah, Oi, Jean. oi, Éden. Ai, nossa senhora, que Conseguimos. bom. Gente, ó, desculpem aí essa nossa falha aí, a falha assim das duas, né, dos dois aqui tentando fazer ao vivo um trabalho. Agora eu consegui, né? Eu estou aqui com o Éden. O Éder é da Turispal, né, o empresário, o dono lá do Turispal, que é um transporte de turismo que nós utilizamos normalmente, muito famoso, né, no trade. E hoje ele vai comentar aqui conosco um pouquinho, vai falar um pouquinho conosco sobre a frota, o que ele está fazendo em relação aí à retomada, né, do nosso trade aí. Enquanto se eu conseguir que a Cici entre, aí tudo bem, mas por enquanto, então, nós vamos estar conversando. Ai, perdi a conexão de novo. Tá escutando aí? Ah, tá, voltou. Oi. Então, aí, Éden, então, se apresente, né? Vamos conversar um pouco com algumas pessoas que você já conhece bem, né? Porque a sua frota nos atende constantemente. Então, vamos bater um papinho sobre esse retorno, Vamos. tá? Isso, então tá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Éder, tá, da Turispal. Estou no turismo aqui no Rio de Janeiro já há 25 anos agora, completando. E a gente trabalha mais com uma frota de LD e DD para viagem interestadual, tá? Assim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente está agindo com esse negócio da pandemia aí, né? Que agora está realmente todo mundo parado, acho que em todos os setores. O que a gente está fazendo, o que é obrigatório a gente seguir, o que a gente está fazendo a mais para poder, quando começar a retornar as viagens, a gente tá podendo atender o pessoal de uma forma satisfatória, né? Primeiro, assim, eu gostaria de responder algumas pessoas que me perguntaram muito sobre lotação do carro. Muitas dúvidas sobre isso, o carro tem que estar com meia lotação, 70% para poder rodar. A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, não obriga a gente a diminuir a lotação do carro para poder viajar. Então, de momento, lotação completa, sem problema nenhum. Também não tem proibição imediata de viagem. Então, os carros estão podendo rodar para viagem interestadual sem problema. Eu só aconselho os clientes sempre a procurarem informações nas cidades que eles estão indo de destino, né? Porque a legislação municipal e estadual, ela pode atrapalhar um pouco a viagem, fazer viagem para uma cidade ou algum estado que tem uma norma específica, né, estadual ou municipal. Então, a gente sempre aconselha o pessoal, está indo para o Beto Carreiro, entre em contato com o hotel, pergunta qual a norma municipal, qual o procedimento municipal, né, por causa do coronavírus, e vê se está aceitando o turismo sem problema, entendeu? Quanto à viagem, a gente poder emitir documentação de viagem, coisa está tudo normal, podendo rodar tranquilo. Só está sem realmente trabalho por causa do pessoal tá com medo de viajar ainda, né? Ah, mas me diz uma coisa, não saiu um selo aqui no Rio de Janeiro para que fossem tomadas algumas providências em relação à entrada no ônibus, a quantidade de pessoas no ônibus? Como que você está vendo isso? Ou se vocês
né, foram chamados para poder fazer linkar essa participação para que a gente possa entrar? Então, É só assim, eu vou você? falar mais pelo, É só questão de pelo inter, você? Ah, fala. eu vou falar mais pelo interestadual, né? Porque eu não, de momento a gente não está fazendo viagem dentro do estado, a gente só faz interestadual. Interestadual, quem autoriza a viagem é a NTT. Uhum. Eles lançaram, estou com um número aqui da resolução, sobre os procedimentos obrigatórios para viagem, tá? Então a gente tem que seguir o guia sanitário de veículo terrestre, que é o guia número 18 de 2020, tá? Atualizado em 12 de 4 de 2020. Ele estabelece basicamente o procedimento de limpeza no carro, tá? Na garagem antes de viajar. O uso de máscara na viagem, isso tem que ser no embarque durante todo o percurso, tá? Nós vamos instalar aqui, isso também é obrigatório, dispenser de álcool em gel na entrada do ônibus e no banheiro, tá? E tem algumas medidas que a gente está tomando, que aí já é uma coisa da empresa, não é obrigatório. Aquela indefinição, se a gente coloca cortina de separação entre poltronas ou a gente tira as cortinas. Como é tudo muito novo, iniciou-se com a ideia de colocar uma cortina divisória. Depois entendeu-se que a cortina divisória aumenta o risco de contaminação, porque ela fica suja, ela não dá para tirar a cortina toda a viagem para lavar. E muitas empresas grandes estão tirando todas as cortinas do ônibus para ajudar na limpeza. Provavelmente a gente vai adotar essa medida também, de retirar as cortinas para facilitar a limpeza. Manta e travesseiro também a gente não vai, durante o período de pandemia, ceder. Tá? Cada passageiro leva o seu, acho que é bem mais higiênico. E no mais é isso. A limpeza, a desinfecção com um bactericida, que é aprovado pela Anvisa, né? Isso na garagem, e uso de máscara contínua. Tá? Motorista também, sempre com máscara, luva para carregar bagagem, né? Na hora de manusear a bagagem. Mais ou menos isso aí. Mas, então, o que que você está nos dizendo? Que os seus ônibus, né, as suas unidades, ela tem 46, 52, né? Qual o número que comporta cada É. veículo seu? Então, nós trabalhamos aqui com LD semileito de 44 lugares e depois o ônibus de 2 andares, o DD de 56 lugares e de 43 leitos. Como eu falei, não tem restrição de quantidade de lugares. Então, tem muita gente assustada, pô, eu vou alugar um carro de 44 lugares, trabalhar com 50% da lotação 22, vai ficar inviável em termos de preço, realmente. Obrigação de diminuir a lotação não existe. Agora, existe muito cliente nosso querendo reduzir a lotação para facilitar a venda para os clientes, entendeu? Então, tem gente partindo para alugar o ônibus de 56 lugares para poder rodar com 70% da lotação, que dá uma quantidade razoável, ou então tem gente não querendo o carro semi-leito partindo para o carro leito, porque o carro leito tem as poltronas individualizadas, entendeu? São duas de um lado com separação e uma carreira de... Entendi. Então, realmente, para nós fica inviável, porque se já foi aberto para fazer as discussões, e se ainda não tem algo assim bem específico em relação ao transporte, imagina que eu vou fazer uma viagem agora em agosto. Imagina assim, porque tem vários colegas que têm viagens já marcadas, né? Então, vamos fazer uma Aham. viagem em agosto. Num ônibus de 48 lugares, eu vou ter 70% dos meus clientes, e mesmo assim ainda vai haver aglomeração, com 70%. E a sua frota na rua assim mesmo. E aí o agente de viagem que achar isso viável, ele que vai tomar as providências em relação ao número de clientes que vai estar ali, e se responsabilizar por número de clientes. É assim que nós temos que, então, proceder nesse momento, né? Eu acredito que sim. O pensamento vai um pouco da cabeça do cliente, do contratante. Isso. Nós, como empresa, não proibimos, pode usar a lotação total.
Uhum. Tem cliente que entende que vai ter que usar todo, mas vai dificultar a venda pelo medo dos passageiros de aglomeração. Então, alguns clientes estão optando por alugar carros com maior lotação para poder diminuir a quantidade de passageiros, entendeu? Ah, Mas é uma coisa, como eu falei, não é uma obrigatoriedade. Nós, como empresa, a gente não impõe essa lotação mínima, é o máximo no caso. A gente pode carregar a lotação toda e diminuir justamente para facilitar a venda. O que eu acho também não é uma má ideia, tendo em vista que dificilmente vai ter carro lotado, né? Nesse início aí vai ser bem complicado de lotar carro, né? Acho que é. mesmo querendo, um pouquinho complicado, Vai ser complicado, entendeu? porque quando o cliente, nós vamos agora contactar o cliente, inclusive tem colegas que disseram que já tem uma, uma- um destino já fechado com os colegas, já com os clientes. Então, o cliente aí, Uhum. 44 lugares fechado. Agora, para você chegar em algum lugar, você chegar agora com o seu cliente, esses 44 que já estava determinado, esses 44 clientes, será que eles vão entrar? É isso que você comentou agora. Isso vai muito à cabeça do cliente. É. Como assim foi aberto as viagens? Foram abertas as viagens, mas nós temos que ser assim um pouco coerentes em relação a isso. Nós temos que ser parceiros, a agência parceira do transporte de turismo, parceiro de vocês. Chegar e vamos conversar, o que você acha? Quanto eu posso fazer? Porque o ônibus que já estava contratado com 44, hoje ele não pode mais estar com 44. Se o cliente já pagou, ele tem que dividir, né, ter 2 ônibus, o custo muito alto. E eu não estou conseguindo enxergar muito bem como que isso aí vai ser viável. O que você falaria assim para o seu cliente que já tem lá um ônibus de 48, né? 48 lugares aí. Qual a parceria que você faria com ele, com aquele restante dos passageiros que já pagaram e querem ir naquela data? Como é que você faria? Como eu falei, a gente tem duas situações de preço aqui na empresa. Tem o LD, é um carro uns 30% mais barato que o ônibus de 2 andares e a lotação menor. Se o cliente ele fizer questão mesmo de ter espaçamento entre poltrona, ele tem que pular para o carro maior, se ele já está com o grupo fechado, entendeu? Eu, em alguns casos, dependendo de como, da data, de como está acontecendo, porque a gente realmente está num período devagar. Quando dá, eu consigo, às vezes eu forneço até o ônibus de 2 andares num preço bem bacana para compensar isso aí. Entendeu? Óbvio que não dá para fazer isso às vezes em feriadões, umas datas um pouco mais complicadas, mas dentro do possível a gente está fazendo o que dá para ajudar. Eu acho que esse start para a roda girar, ele vai depender de mim, vai depender da senhora, do pessoal que está. Esse start para começar a funcionar o turismo vai depender muito da gente no começo. Então, não adianta a gente bater pé no preço, a gente trancar possibilidades. Tudo tem que estar negociável. A gente vai botar na mesa e vai tentar ajudar. O carro está parado, vamos botar ele para rodar de alguma forma. Entendeu? Se a pessoa fizer questão mesmo de espaço, de banco sobrando, a gente bota 6, aí dá uma boa medida de espaçamento de lugar sobrando, né? É Entendeu? tudo muito Ou, novo, como eu né? falei, também tem. É tudo muito novo para todo mundo, né? Uma situação nova. Uhum, Então é sentar mesmo à mesa e bater um papo. Você com está certeza. disposto a cooperar conosco e nós estamos querendo também fazer as viagens. E eu quero olhar Com aqui certeza. para ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. Você está vendo aí algumas perguntas que você possa estar Eu tô vendo aqui, respondendo? o pessoal quiser fazer pergunta, o pessoal quiser fazer pergunta aí a respeito de Então, rodoviário, pode perguntar à vontade, tá? Que a gente está vendo. tá. Então vamos abrir um A pouquinho. menina lá, infelizmente, Ah, fala. a menina lá não está conseguindo entrar. Eu estava vendo agora sobre Santa Catarina, né? Que era um dos assuntos da live. Lá o ônibus de turismo só pode entrar a partir do dia 2 de agosto, se não prorrogar. Por isso que eu estou falando, é muito difícil a gente, às vezes, opinar sobre quando vai começar, de que forma começa. Então, vamos aguardar um pouco, ver se eu volto, se volta a conexão com o Éder, porque pelo menos eu não estou ouvindo. Falando um pouquinho do Beto Carreiro, que a Cici ia falar um pouco sobre isso, né? Então, o que acontece? O Beto Carreiro, ele reabriu agora dia 16, né? E as informações que a Renata Mar
ela é executiva de compras daqui do Rio de Janeiro. Então, não só aqui do município do Rio, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. E aí ela me autorizou até fazer esse comentário em relação às compras antecipadas, que todas as compras vão ser online, né? Vocês vão ter que entrar em contato com ela para que compre os ingressos e esses ingressos serão será um número de pessoas apenas que vai ter acesso ao parque. Alguns brinquedos vão estar funcionando, outros não, né? Agora, em julho, tudo vai estar funcionando. O valor que o parque está possibilitando agora para 2 dias do cliente no parque é um valor assim, bastante acessível para aqueles que podem ir, mas, na verdade, só está aberto lá para Santa Catarina, como o Éder estava falando, né? E algumas cidades que podem ter acesso lá, né, ao parque. Um valor bem legal para a gente, o valor de 2 dias por R$ 149. E, assim, o receptivo de lá, eles estão super preparados para receber esse número reduzido de pessoas, mas só terá acesso se você comprar os ingressos com antecedência. E eles vão dizer, bom, você ligou para lá, pediu aquele número de ingresso e tá, eles fecharam aquilo. Eu ligo logo depois. Se eu precisar, se eu disser assim, eu vou levar 18 pessoas, só tiver 5 ingressos, o meu grupo não pode ir, porque se chegar lá, só vai entrar 5 pessoas. Então, o número vai ser bastante limitado. Todo mundo está trabalhando para fazer um trabalho espetacular, que todos conhecem assim, como o parque recebe, como o parque, o que eles fazem numa época comum para nos receber, né? O prazer que eles têm, a recepção muito grande, né? Então, agora em julho, eles vão estar abertos de quinta a domingo, mas com, né, um número bastante reduzido aí dos clientes, né? Então, vocês podem entrar em contato com a Renata, quem não a conhece, é executivo de compras daqui, o número dela é 98220183. 98220183. Entrando em contato com ela, ela vai passar todas as informações necessárias para vocês. Agora, falando um pouco da CICE. A CICE, ela é uma autoridade em turismo na região, né? Ela tem uma agência receptiva e trabalha muito junto à Secretaria de Turismo lá de Blumenau. Então, assim, ela tem um conhecimento amplo ali do Vale Europeu e de Blumenau em especial. Falando um pouco assim da experiência que nós tivemos. No final do ano, lá em dezembro, nós fizemos um fan-tour para Blumenau, Beto Carreiro e Blumenau. E chegando a Blumenau, nós tivemos uma surpresa maravilhosa. Blumenau não é só a Oktoberfest, nem o Natal, o Natal Luz lá de Blumenau. Blumenau é muito mais. Tem muita coisa interessante que, assim, não está aos nossos olhos. E isso eu gostaria que ela estivesse comentando agora, falando agora, porque ela é doutora nesse campo, né? E a minha experiência foi uma experiência muito, assim, muito fértil, muito agradável em relação a esse tipo de trabalho. Então, você indo para o parque, nós fomos para o parque, e do parque nós fomos para lá. Não ficamos hospedados enquanto estávamos no parque. Enquanto estávamos no parque, nós ficamos hospedados lá mesmo em Penha. Mas quando saímos do parque, fomos para lá. Mas descobrimos também algumas coisas interessantes lá nessa viagem. Normalmente as pessoas ficam em Camboriú, né? Ficam antes de chegar a Penha e tal, com seu ônibus, e têm acesso ao parque. E eu fiz o contrário, eu fiz o contato com agências de Penha para levar os agentes de viagem para fazer esse fan tour. Mas chegando lá, eu observei que não tem, lá em Penha, eles não têm autorização para ter uma van, para ter um ônibus de turismo do próprio local para nos atender. Então, aí que entra, né, as outras agências que ao redor ali das cidades ao redor. E a agência lá de Blumenau, eles são
espetaculares nesse ponto de nos atender prontamente com van, com ônibus, com o que for. Se você for aéreo, os seus clientes podem ser atendidos pela agência da CICI e ela pode fazer todo o translado de qualquer lugar ali para vocês. Não só no parque, porque normalmente no parque a gente fica 2 dias e ainda é pouco, né? Porque é maravilhoso, né? Aquele mundo lá é um mundo mágico. Mas em toda a cercania, em todas as cidades ali ao redor. Então, você tem um transporte indo de aéreo, né? Você tem um transporte assim à altura para levar seus clientes, né? E de rodoviário você é atendido, recebido no parque normalmente. Então, a dificuldade que nós tivemos foi realmente achar um receptivo de transporte turístico lá em Penha, né? Aí eu assim não tenho mais a dizer para vocês em relação ao Blumenau, porque esse é um assunto que assim o pessoal de Blumenau vai estar passando para vocês. Mas vamos fazer o seguinte: a Cici entra numa outra oportunidade, ela está assistindo, lá doida, né, para poder entrar, não está conseguindo entrar. Eu vou aproveitar e vou passar aquela receitinha, aquela dica de culinária que a gente sempre dá no início da nossa live. Como não conseguimos essa entrada, vamos falar um pouquinho sobre essa dica, né? Como nós podemos fazer um lanche, né? Fazer um bolo para um lanche da tarde, tá? Para receber com grandes categorias as pessoas que vão chegar ou levar para um piquenique. Então, vamos ver. Eu vou colocar essa receita lá no Face, no Instagram e lá nos grupos depois, tá? A receita está prontinha, como da semana passada. A receita está prontinha para que vocês possam utilizar. Então, vamos ver o que nós podemos estar preparando. Vou ver se consigo mostrar para vocês. Bem, aqui eu tenho os ingredientes para que eu possa estar preparando essa receita. Ela é super fácil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... a minha receita é 1 xícara de chá de arroz, que eu vou colocar em um recipiente, tá? E vou deixar de um dia para o outro esse arroz lá. Aqui eu estou colocando, ó, o leite e o arroz, tá? Vou deixar esses ingredientes de um dia para o outro descansando. E aí, isso vai fermentar, tá? Fermentando, eu vou pegar no dia seguinte, depois de 24 horas, eu vou pegar isso aqui fermentado, vou colocar no liquidificador. Então, já o produto fermentado, aqui no liquidificador, o arroz e o leite, ó. E vou bater bastante. Arroz e leite. Aí bato lá no liquidificador. Vamos, já está batido. O que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar aqui no liquidificador, ó, já batido. Por que eu não vou bater agora? Eu não vou bater agora para não fazer barulho aí para vocês, tá? Aqui, eu vou acrescentar 1 xícara de chá de açúcar. Olha o que aconteceu. 1 xícara de chá de arroz, 1 xícara de chá de leite. Deixamos fermentar. Fermentou, botei no liquidificador, bateu.
Aí bateu, eu vou acrescentar uma xícara de chá de açúcar, tá? 100 gramas de margarina, 3 ovos, 100 gramas de coco ralado, fermento em pó. Dá uma mexidinha e deixa bater. Gente, foi lá, bateu, está pronta a massa para você levar para assar. Você coloca a massa num tabuleiro ou então numa forma de buraco, já pincelada, e leva para assar durante meia hora, 40 minutos, de acordo com a temperatura do seu forno. Bom, veio de lá ele já do forno assado bonitinho. Vamos tirar rapidinho, viu como é que mesmo 5 minutos a gente faz essa receita? É tudo batido no liquidificador. Somente de um dia para o outro, não esquecer que tem que fermentar a massa, tá? Saindo do forno bem quentinho, assou rápido e vocês nem perceberam. Olha aqui o bolo pronto para que a gente possa degustar e levar para presentear, tá? Então, uma receita bem rápida. Fermentou o leite com o arroz, bateu no liquidificador, faz uma massinha. Coco ralado, fermento, margarina e ovos. Bateu, pronto. Está pronto para levar para assar. Assou durante 30 minutos a 40 minutos, de acordo com a temperatura do seu forno, e está pronto o bolo para que a gente possa estar degustando. Bem, nós vamos terminar a nossa live agora, agradecendo assim, a presença de vocês na live. Vocês nos desculpem por não ter conseguido, Cícero não ter conseguido entrar. Na próxima quinta-feira, eu estou convidando a todos para a live de Maricá. O Alexandre, que é o secretário de Turismo de Maricá, vai estar aqui conosco, conversando, falando sobre Maricá, né? A abertura da cidade para o turismo.